Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí do mercado. Afinal, ontem nós tivemos uma informação, cara, eu acho que muito importante e muito relevante para os clubes brasileiros, principalmente para o Palmeiras e para o Flamengo. E muito dessa informação e do planejamento que ambas as equipes fizerem para os próximos anos pode influenciar no sucesso dessa trajetória que é o Super Mundial de Clubes. A FIFA ontem confirma, né, fiz até um vídeo falando sobre isso, que o Palmeiras e o Flamengo são os dois primeiros times da Conmebol, né, que fazem parte ali, né, do grupo da Conmebol Libertadores, que irão participar do Super Mundial de Clubes. E aí, cara, quando a gente fala sobre competições desse nível, a gente começa a falar muito a respeito do elenco, manutenção técnica, a contratação de novos jogadores e, querendo ou não, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estão indo ao mercado para repor algumas de suas carências. E aí a gente tem o Palmeiras indo atrás lá do Arthur, do Red Bull Bragantino, na minha opinião, um excelente jogador, um ótimo jogador, só que tem um detalhe, mano, 27 milhões foi o valor de venda do Arthur para o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras agora quer comprar o mesmo jogador por 55 milhões. Cara, é isso que na minha opinião não faz muito sentido. 55 milhões é um valor muito caro, ainda mais para o Palmeiras, que tinha o jogador. Então o Palmeiras ele vende o jogador e ele vai comprar pelo dobro do valor. Se fosse um jogador que não tivesse passado pelo Palmeiras, eu nem falaria nada. Ah, é um novo jogador, tudo mais. É um ótimo jogador, excelente jogador. Mas eu acho que, cara, essa conta de vender por 27, comprar por 55, não fica muito legal em termos de negócio para falar a respeito disso. Então, assim, eu sou muito contrário a essa filosofia de negócio que o Palmeiras tem hoje, uma filosofia muito fraca em negociações, uma filosofia pouco assertiva nos seus negócios. Você vê que as negociações do Palmeiras sempre se tornam grandes novelas e nunca tem um desfecho muito grande. O Red Bull concordou com o valor de 55 milhões de reais, é óbvio que os caras vão concordar, faz tempo que eles estão querendo vender esse jogador até para fora, porém eles não conseguem projetar esse jogador para fora do país, mas o Palmeiras decidiu tomar essa decisão ao término do Campeonato Paulista. Então vamos aguardar. Agora, lá no Flamengo, nós temos alguns nomes que estão sendo ventilados. O primeiro deles é o do Preciado. O Preciado ele vem para substituir provavelmente o Mateuzinho. A primeira opção que o Flamengo tem é o Preciado, porque o que acontece? O Mateuzinho ele sofreu uma lesão e vai ficar um tempo fora. Então o Flamengo eles vão ter que abrir uma via de contratação de urgência para poder suprir as necessidades da lateral. Sendo que foi um jogador que foi especulado no final do ano e já poderia também ter surgido uma negociação. É por isso que é importante você ter um planejamento sólido e muito consistente, porque no meio do caminho as coisas podem dar errado. Se o Palmeiras, por exemplo, perde um jogador hoje como o Rafael Veiga, mano, danou-se. Então é por isso que quando a gente fala sobre trazer reforço, sobre melhorar o time, sobre aumentar a amplitude do elenco, não é porque, a torcida só quer reforço, é torcedor que vive de reforço. Não é isso. Mas sim de você ter um planejamento consistente e que, de repente, uma baixa no elenco não acabe abalando a temporada. E aí o time acaba tendo que ir para contratações de urgência. E quando você fala em contratações de urgência, aí entra o lado da negociação. O outro empresário, o outro clube, ele entende que você precisa repor, que você tem aquela necessidade. E aí, entra o esquema de valorização do jogador. O negócio tende a se tornar mais moroso, os empresários se tornam mais rígidos, os valores aumentam, porque eles sabem que o clube tem aquela necessidade. Então, de duas uma, ou você compra um jogador sem muita projeção para poder vir rápido e ser fácil, ou quando você busca um jogador que tenha uma projeção já melhor, você com certeza vai ter que desembolsar a mais por isso e fazer uma negociação às pressas. E outro assunto também é sobre o Matheus Uribe. Cara, o Matheus Uribe, a negociação está muito bem encaminhada. Eu até entrei ontem lá na live do Fernando Gil, eu entrei num trechinho para ver um pouco lá, e ele tava falando de uma tal de Cindy. Aí eu falei assim, Cindy? Quem que é Cindy, né? Eles estavam falando dessa Cindy e tal. A Cindy é a esposa do Matheus Uribe. Parece que a decisão tá meio que com ela, né? Um é sogra, o outro é esposa, essas coisas sempre acabam acontecendo. E aí, cara, os torcedores do Flamengo congestionaram a página, a esposa do cara, né, que inclusive você pode entrar lá para dar uma olhada, né, pô,
deixa o cara vir, bora pro Rio de Janeiro, né? Os caras dando um maior incentivo. Então parece que o Matheus Uribe ele tem um incentivo muito bom da torcida do Flamengo, aí tá sendo bem aceito. Ah, e uma coisa legal é que ontem a esposa dele fez um store lá no jogo do Porto. O Porto jogou ontem contra a Inter de Milão pela Champions League. E um amigo meu foi, cara, nesse jogo. Ele filmou e mostrou lá um pouquinho, cara, e parecia bem legal mesmo. E o Matheus Uribe tava em campo ontem pelo Porto. O Porto não se classificou, na verdade empatou, mas tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 da Inter de Milão, e a Inter de Milão acaba avançando nas fases da Champions. Mas é isso daí, pessoal. Coloca nos comentários o que vocês acham a respeito desses jogadores e a respeito de todo esse papo que a gente bateu. Mas é muito importante que essas duas equipes começam agora a se reforçarem, né? Começa a correr atrás, porque afinal você tem um planejamento de 2 anos para chegar no Super Mundial de Clubes e ainda tem o outro Mundial também. É uma história ali, vou deixar o link aqui embaixo para você entender melhor do que a gente está falando. Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.